Olá, amigos internautas! Hoje a ANN traz notícias que mostram o trabalho humanitário que a Igreja Adventista realiza ao redor do mundo. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas em 4 países do leste africano estão passando fome. De acordo com a ONU, a situação vivida no Iêmen, Sudão do Sul, Somália e noroeste da Nigéria é a pior crise humanitária desde 1945, data da fundação da organização. Por isso, a Agência Adventista ADRA está iniciando uma nova campanha emergencial. Ashley Esley tem mais informações. A ADRA lançou uma campanha mundial e nossas oficinas ao redor do mundo estão juntas arrecadando dinheiro para a fome. Neste momento foi declarada a fome no Sudão do Sul e provavelmente em breve será declarada no Iêmen, Somália e Nigéria, além de outros países nessa área que também estão sofrendo com crise de fome. E é um dado sem precedente. Não existe um tempo na história em que houvesse 4 escassez de alimentos de uma só vez. É realmente necessário agir, pois é algo que nunca havíamos visto antes e é enorme. Estamos tratando de responder de uma grande maneira com todos os nossos escritórios ao redor do mundo. Por isso estamos nos unindo como uma comunidade familiar para mostrar o amor de Deus e buscar de uma grande forma alimentar as pessoas que estão morrendo e que morrerão aos milhões se não atuarmos agora. Estamos apenas pedindo às pessoas que doem. No site adra.org há um grande banner. Não há como errar. Doem tudo o que possam, porque essa é uma grande necessidade que não vemos há muito tempo. Continuamos no tema. Segundo as Nações Unidas, a África subsaariana tem a mais alta taxa de fome no mundo. Aproximadamente 1 em cada 3 pessoas está desnutrida. Para ajudar a resolver o problema, a Igreja Adventista em Arusha, no norte da Tanzânia, ensinou as mulheres a cultivarem e manterem uma horta. O objetivo é erradicar a pobreza das comunidades rurais através da implementação e compartilhamento dos ensinos aprendidos. Milhares de famílias no Haiti ainda buscam se estabilizar após a passagem do furacão Mateus em outubro do ano passado. Foram grandes os danos causados por ventos de cerca de 220 km por hora. Para minimizar os estragos, a ADRA se comprometeu a ajudar a mais de 1.700 famílias na região de Rocher-à-Bateau. Os primeiros auxiliados ganharam uma unidade de purificação de água e 3 caixas com mais de 100 pequenos pacotes de arroz da organização Stop Hunger Now. No total, 500 pessoas receberam comida e aprenderam a usar o purificador de água para prevenir o cólera. A ADRA Haiti também estabeleceu pessoas para distribuir artigos de higiene e abastecimento em suas comunidades. Adolescentes da província de Camarines Sul, nas Filipinas, foram desafiados a fazer boas decisões no âmbito da sexualidade. Uma parceria entre uma agência humanitária e uma companhia de teatro itinerante criou uma apresentação que motivou os jovens a serem criteriosos em suas escolhas. O Teatro Itinerante de Saúde Reprodutiva e Temas de Gêneros é parte de nosso programa de prevenção, na qual nossa principal audiência são os professores e alunos. A peça de teatro mostra apenas um resumo, porque os temas de saúde reprodutiva são muito amplos, mas foram contextualizados na vida dos estudantes dos colégios que são normalmente curiosos sobre esses temas. Para não cometer mais erros nem ser surpreendidos, todos devemos estar bem informados. Eu gostei porque foi a primeira vez que vi esse tipo de obra. Gostei também porque ensina a nós jovens sobre sexualidade e sobre como cuidar de nossos corpos. Pequenos atos de bondade podem causar grande impacto. Isso foi o que aconteceu em Tortola, nas Ilhas Virgens Britânicas, no Mar do Caribe. 4 igrejas adventistas uniram esforços e lavaram gratuitamente
carros de mães solteiras. Em um dia cheio de atividades, fiéis de East End, Bellevue, Purcell e Maranata estiveram ocupados lavando, limpando e preparando comida para aqueles que precisavam. Os serviços, assim como informações sobre a igreja, foram divulgados pelas redes sociais. O pastor distrital Howard Simon destacou que o evento demonstrou como a sociedade é cuidada pela igreja. Para ele, a fé encontra sua expressão mais convincente nas palavras e ações diárias dos cristãos em suas comunidades. Bem, isso foi tudo por hoje. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Fiquem com Deus e um abraço. Antes de darmos a palavra ao orador desta manhã, eu gostaria de fazer uma breve apresentação.
o pastor Arturo de Oliveira, eu vou chamá-lo aqui. O pastor Arturo de Oliveira já é um conhecido meu há muitos anos. O pastor Arturo e a irmã Adelaide. Há muitos anos, porque foi em Angola que nos conhecemos e muitos dos jovens aqui conhecem pelo menos a família. Eu estou-me a lembrar do filho do Abel, como é que ele se chama? O Gabriel, não. O filho do Abel. Sim. Qual Abel? Do seu, não é do Abel, é do Gabi. Do Gabi. Ele é o Wesley. Wesley, isso, Wesley. faltava-me o nome do Wesley. O Wesley é sobrinho do pastor Arturo de Oliveira e outros nomes que também estão muito relacionados com a família. O pastor Arturo de Oliveira tem uma longa experiência. Ele começou o seu ministério em Cabo Verde e depois de Cabo Verde foi para Angola, esteve também nos Açores e dos Açores depois foi para os Estados Unidos, onde trabalhou ainda vários anos e ele aposentou-se lá nos Estados Unidos. Mas a determinado momento veio a Portugal e nós ainda o conseguimos convencer a trabalhar mais algum tempo. E ele então ainda esteve mais 2 anos ali na igreja de Tomar. Um prazer. E ele confidenciava-me agora aqui que quando uma pessoa sai, depois passado algum tempo fica com saudades e quer voltar. Não sei se aquilo era um convite, se não, para que um dia também possa voltar. Mas será com muito prazer que nós lhe iremos dar a palavra esta manhã. Sem dúvida alguma, minha mulher e eu próprio sentimos-nos privilegiados por estarmos aqui este sábado com a ilustre Igreja do Barreiro. Aqui há umas 2 ou 3 semanas atrás tivemos o privilégio de estar aqui, mas nós não passamos por 2 ilustres desconhecidos na altura. Bom, eu quando digo ilustres, eu parto do princípio, todos nós somos ilustres em Cristo Jesus, não é verdade? Passado ao passo que hoje, deixamos de ser esses desconhecidos para não só termos o prazer e a honra de termos sido introduzidos pelo vosso pastor Eduardo Teixeira, como inclusivamente nos ter sido conferida a honra de estarmos aqui e podemos partilhar convosco o pão da vida. Isto mostra-nos a importância dos nossos amigos. À medida que os anos vão passando em nossa vida, nós vamos reconhecendo mais e mais que a nossa maior riqueza são realmente os nossos amigos, nossa amizade. Mas isto faz-nos lembrar também uma outra amizade muito especial. Assim como eu conheço o pastor Eduardo Teixeira e sou amigo dele, e ele faz o favor de ser meu amigo, há uma amizade que nós devemos, acima de tudo, ter. Imaginem a nossa amizade com Jesus Cristo. A importância de conhecermos Jesus como nosso amigo. E então teremos o privilégio de sermos introduzidos por Ele também na grande família do céu, na grande família do universo, porque Ele é o Senhor de todo o universo. Na realidade, isto vai-me introduzir no meu tema, na minha meditação, que vou procurar ter convosco nesta hora, mas, como é sempre o nosso hábito, vamos elevar ainda uma prece ao céu, a fim de que Deus possa usar o deficiente instrumento humano o melhor possível nas suas mãos, para a glória do seu nome. Querido e amado Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome, gratos, Senhor,
por podermos abrir agora a Tua Palavra. Suplicamos a graça e a bênção do Teu bom e santo Espírito, para que a Tua Palavra possa ser, Senhor, comunicada com a Tua graça e com o Teu poder. Estas graças te suplicamos nos méritos inefáveis de Jesus. Amém. Amém. Ora, vou abrir e convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, e nós passaremos a ler a partir do verso 18. Romanos 8, a partir do verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. De acordo com o apóstolo São Paulo, inspirado por Deus, nós somos salvos em esperança. O que é que isto quer dizer realmente? Quer dizer, queridos irmãos, que todos nós, e através de todos os tempos, a salvação é alcançada um dia sem que nós tenhamos qualquer possibilidade de sensorialmente provarmos a existência dessa realidade futura, dessa cidade gloriosa que tem fundamentos de que a Bíblia nos fala. Nós não vemos, nós não apalpamos, nós não ouvimos. E, no entanto, aceitamos como certo. Deus tem esse propósito, queridos irmãos, esse propósito faz parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Que nós sejamos salvos em esperança, sem podermos tangivelmente, sensorialmente, termos alguma evidência dessa recompensa que Deus nos dá. Os irmãos recordam-se, por exemplo, certo dia, quando Jesus ressuscitou, houve um apóstolo, Tomé, que duvidou da ressurreição, do testemunho que ele recebeu dos outros crentes, dos outros discípulos que tinham visto o Senhor. Recordam-se bem que ele disse: se eu não vir o Salvador com os meus olhos, se eu não puser o meu dedo nos seus cravos, se eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. Nós sabemos que, entretanto, 8 dias depois, Cristo aparece no meio dos apóstolos e dirige-se a Tomé e diz: Tomé, põe aqui o teu dedo e põe a tua mão no meu lado.
e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé caiu aos pés de Jesus, naturalmente, confessando a sua incredulidade e dizendo: Senhor meu e Deus meu. E Cristo continuou a sua suave repreensão. Porque me vistes, Tomé, tu crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Notem bem esta declaração do nosso Salvador. Bem-aventurados os que não viram e creram. Há uma bênção especial, há uma virtude especial inerente ao facto de nós aceitarmos e de nós crermos nas promessas de Deus, mesmo sem as vermos. A Bíblia fala-nos, por exemplo, de alguns patriarcas que nós encontramos no livro de Hebreus. Ainda há pouco entoamos aquele belo hino, a fé dos nossos pais e dos que nos precederam. Em Hebreus, no capítulo 11, fala aqui de uma multidão e diz, no verso 13, todos estes, portanto, Hebreus capítulo 11, verso 13, diz, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Portanto, eles morreram na fé, vendo as promessas de longe, mas confessando que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. E isto honrou a Deus, aquele que promete, aquele que é fiel. Ele diz, Deus não se envergonha deles. Deus sente-se exaltado por aqueles que confiam nele, que tomam Deus na sua palavra, que acreditam nas suas bênçãos e nas suas promessas, mesmo sem as verem ou muito antes de as receberem. De acordo com São João, na sua primeira carta, no capítulo 5, a aceitação das promessas de Deus e da salvação é um ato de fé e de confiança em Deus, pela qual honramos o seu nome e a sua palavra. Por exemplo, no capítulo 5 da primeira carta de São João, ele diz o seguinte, São João escreveu o seguinte, no verso 9, ele diz, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, o que ele é, irmãos? Ele é maior. Isto é mais digno de confiança. Porque o testemunho de Deus é este, que do seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, notem bem, quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, honramos a Deus, declaramos-lo verdadeiro ao aceitarmos incondicionalmente, pela fé, as suas promessas a cada um de nós. Os irmãos certamente recordam-se de um episódio na história
de Israel, no tempo do profeta Eliseu. No reino de Israel foi acusado de uma terrível fome. Samaria, a capital então do reino, estava cercada por um grande exército de inimigos. E os que estavam dentro da cidade corriam risco de morte pela fome, porque não tinham alimento. Disputavam toda espécie de alimento. Era uma crise tremenda que o povo estava enfrentando naquele momento. A um dado momento, o profeta Eliseu, em nome de Deus, ele disse: amanhã, por estas horas, vai haver fartura de pão e de alimento, etc. Ele até disse o preço ridículo de alimento que seria vendido ali. Mas um capitão do rei disse: ainda que Deus abrisse as janelas do céu e fizesse chover isso nunca poderia acontecer. Portanto, este homem usou a sua palavra para negar o que Deus tinha acabado de dizer pelo seu profeta. Porque para ele, humanamente falando, era impossível isso acontecer. Amanhã talvez morressem de fome. Nada fazia prever fartura para o dia seguinte. Nada. Não havia nada que pudesse revelar melhoria da situação em poucas horas. Por isso ele, pura e simplesmente, duvidou da palavra de Deus. Vocês recordam-se o que o profeta disse? Aquele capitão, ele era um homem de responsabilidade, a posição dele, sem dúvida alguma, não deixava de causar o seu efeito. E Deus disse, através do profeta: bom, tu vais ver essa fartura realmente amanhã. Tu vais ver aquilo que a palavra de Deus está a dizer. Mas fica sabendo de uma coisa: tu não vais ter nenhum benefício disso. Tu não vais comer nada do que vai haver de fartura. E nós, claro, não vamos agora contar, os irmãos conhecem bem o que é que aconteceu. Realmente houve um milagre muito grande. O exército inimigo debandou, fugiu, deixou os seus víveres, as suas riquezas, as suas vestes, os seus animais, tudo abandonado, fugiram por um medo que Deus causou. E então, de facto, sempre aconteceu isso que o profeta tinha dito. No dia seguinte, havia fartura e abundância para o povo. E aquele capitão da guarda, que estava no portão, a corrida das pessoas foi tão grande que ele ficou esmagado no portão. Como o profeta diz, ele viu, mas ele não provou. Amigos, é perigoso duvidarmos das palavras de Deus. É perigoso não crermos nas suas promessas. Porque assim como Deus disse àquele, Ele poderá dizer a nós: não creias, tu vais ver, mas não vais ter benefício nenhum disso. Deus não honra a incredulidade. Deus não honra a dúvida. Deus não honra a falta de fé. É nosso privilégio exercer fé. A Bíblia diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, diz o profeta Isaías. Mas se recusardes e fordes rebeldes, então sereis despedaçados à espada. Deus não honra a nossa descrença, a nossa falta de fé nas promessas do Senhor. Mas no texto que nós lemos de Romanos, capítulo 8, que é uma passagem extraordinária, um capítulo todo, é um texto magnífico da palavra de Deus, São Paulo acrescenta ainda mais alguma coisa. Não é só o facto de nós não vermos, de nós não tocarmos e de nós não manusearmos ou ouvirmos o que está para vir materialmente falando, não é verdade? São Paulo dizia, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem
são temporais, diz o apóstolo, mas as que se não veem são eternas. Quer dizer, há muito mais, queridos irmãos, na realidade, há muito mais de realidade naquilo que nós não vemos do que naquilo que nós vemos. O que nós vemos é uma janela muito estreita, muito acanhada em relação à glória das coisas que Deus tem para revelar aos seus filhos, a glória das coisas do mundo glorioso e invisível. Nós olhamos simplesmente para uma janela muito pequenina e muito estreita. Portanto, há mérito realmente em nós levar. Mas como dizia, o apóstolo Paulo ainda acrescenta mais alguma coisa, irmãos. Não é só a invisibilidade das coisas que estão no futuro que nós devemos crer e aceitar. A própria vida cristã tem um peso sobre nós. A própria vida cristã, neste mundo, naturalmente, enfrentamos sérios obstáculos. Porque ele começa por dizer: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Portanto, não é só a esperança das coisas futuras. Nós temos que superar também as próprias aflições deste mundo. E ele começa a enumerar algumas destas aflições. Ele diz, por exemplo, que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A própria criação ficou deslustrada. A própria criação está longe de ser aquilo que Deus tinha planeado no princípio. Quando Deus criou este mundo, Deus assinou no fim do magnífico caso da criação, com a sua classificação. Diz, Deus achou que era muito bom, que a criação era muito boa. Deus assinou e Deus comemorou esse acontecimento glorioso na instituição do sábado, do sétimo dia. É como a assinatura do próprio Criador, recordando aquele que criou todas as coisas. Mas era um mundo belo, era um mundo perfeito. Mas nós sabemos, com a entrada do pecado, infelizmente, nossos pais, Adão e Eva, não souberam guardar o depósito que Deus tinha confiado. E, tragicamente, passaram essa responsabilidade para o tirano, usurpador, Satanás. E então, esta terra, como sabemos, a Bíblia diz, ela ficou sob maldição. Ela ficou sob maldição do pecado. A terra agora iria produzir espinhos e cardos também. O homem teria que ganhar a sua vida no suor do seu rosto. Com dores, Eva teria os seus filhos. Mas ainda veio uma outra e finalmente voltaria ao pó, morreria, porque do pó tinha sido tirado. As consequências do mal. Veio ainda uma segunda maldição sobre esta terra, quando ela recebeu o sangue do inocente Abel. Finalmente, o dilúvio também trouxe uma grande desolação sobre esta terra. Esta terra deixou de ser aquela beleza que tinha anteriormente para punir uma geração de transgressores. Portanto, a terra, como criação, a criação ficou sujeita à vaidade. Deus já não podia olhar para esta terra e dizer, eis que era muito bom. Já não podia mais dizer isso, como ele disse no princípio. Mas São Paulo ainda fala mais. Fala na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. O pecado não só trouxe essas condições físicas desfavoráveis no mundo em que nós vivemos, mas tornou o próprio ser humano, a humanidade, escrava da corrupção, escrava do pecado, escrava do mal, com todas as suas terríveis consequências que nós sabemos.
a tal corrupção que São João também fala, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, etc., não é do Pai, mas do mundo. Portanto, essa corrupção que o mundo hoje está alastrando mais e mais neste mundo, de que nós somos todos testemunhas e vítimas também, até certo ponto. Pois unicamente pela graça de Deus nós podemos ser libertados da corrupção do pecado. Mas isso é realmente a grande esperança do Evangelho. E ele diz ainda mais no verso 23. Já no verso 22 diz: porque sabemos toda a criação geme e está com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Portanto, não só temos a terra que ficou sujeita à vaidade, condições precárias, terríveis, fisicamente. Ainda há pouco tempo, nós vimos algumas dessas condições precárias neste país, não é verdade? Há poucos dias atrás, com um fogo que destruiu 64 vidas. Portanto, as tragédias deste mundo, tudo consequências do mal, da maldição que impera sobre este mundo e sobre esta terra. Mas além disso, temos, como já vimos também, a própria escravidão do pecado, próprio mal que nos assola, que nos persegue. Mas ele diz: mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos, como a terra geme, somos também vítimas do sofrimento neste mundo em que nós vivemos. O mal não atinge só os ímpios, o mal não atinge apenas os injustos, os justos também são afligidos nesta terra. Os justos podem morrer de um câncer, de um cancro, como pode morrer um ímpio. Somos atingidos da mesma maneira, com as mesmas enfermidades neste mundo. São Paulo diz: nós mesmo que temos as primícias do Espírito, nós também gememos. Nós mesmos gememos fisicamente, temos problemas de ordem física, enfermidades, doenças, etc. Mas temos também sofrimentos de ordem moral. Quem não é atingido por problemas de ordem moral neste mundo? Quem não sofre de uma maneira ou noutra moralmente neste mundo? E também enfrentamos provações de ordem espiritual. Temos uma luta a manter constantemente para vencermos o maligno, para podermos servir e honrar a Deus. A vida é uma constante luta, é uma constante tribulação, não podemos negar essa realidade. Portanto, temos que enfrentar todas essas coisas que fazem parte deste mundo. E apesar de tudo, com todas estas contrariedades, com todas estas aflições que São Paulo menciona, mesmo assim, vamos crer no amanhã, amém, irmãos? Mesmo assim, vamos crer, vamos confiar, vamos perseverar, porque por muitas tribulações, diz a Bíblia, nos importa entrar no reino. E essa é uma maneira de Deus testar o teu caráter e o meu caráter. Já repararam? Se tudo fosse muito fácil, se a salvação fosse uma coisa muito fácil, se Deus nos deixasse até antecipadamente estarmos a ver e até a desfrutar, se for possível, dessas coisas futuras, onde é que Deus teria a prova da tua e da minha sinceridade na salvação? Onde é que Deus teria essa prova? Quantos hipócritas se iriam juntar à igreja de Deus? Quantos estariam a dizer: eu também quero ser, e com o coração por transformar? Assim, Deus prova os seus filhos através das aflições deste mundo. Ele nos prova para ver se nós realmente temos como meta principal a honra e a glória do seu nome.
Se é nosso desejo seguir e honrar o seu nome. Se não estamos aqui apenas por mero interesse, mas estamos aqui porque, acima de tudo, amamos a Jesus e, acima de tudo, queremos servi-lo e queremos honrá-lo. Eu um dia fiz uma pergunta, mas não vou fazer agora aqui, mas vou só mencionar. Eu um dia perguntei a alguém, numa igreja, suponhamos que não havia eternidade. Suponhamos que não havia eternidade, não havia nada para além da morte. E eu perguntei, continuaríamos a servir e obedecer a Deus? Eu ouvi um grande silêncio na congregação. Havia um grande silêncio na congregação. E houve mesmo alguém que emitisse uma ideia negativa, nesse sentido. E eu disse, mas olha, Moisés estava pronto a perder o céu para a salvação do seu povo. Mas olha, Jesus Cristo deu a eternidade por nós, amém, irmãos? O amor de Jesus foi tão grande que houve um momento que Ele rendeu a eternidade por amor de nós, amém, irmãos? Foi por amor de nós que Ele fez isso. Ele entregou-se totalmente ao Pai. Portanto, nós devemos servir a Deus por amor, não por interesse. Nós devemos servir a Deus por amor, não porque Deus me promete uma casa numa rua de ouro, na avenida, não sei que nome havíamos dar a essa avenida especial. Não é por causa disso que nós devemos servir. Não, nós devemos servir a Deus por amor. Deus merece o nosso amor, merece a nossa dedicação. E ainda mais, irmãos, Deus não nos chama para servi-lo cegamente. São Paulo diz, nós temos as primícias do Espírito. A Bíblia diz que o amor de Deus não traz confusão. Ou melhor, a esperança, em Romanos capítulo 5 diz, a esperança não traz confusão a ninguém. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos tem dado. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo, Deus prometeu, é o penhor da nossa salvação. É o down payment, como dizem lá, para aqueles lados, não é verdade? Portanto, como é que diríamos aqui? O que se dá como prova de que vamos ter essa, ou quando se compra uma casa, dá-se um sinal, vamos falar de sinal, dá-se um sinal, esse sinal segura, comprova que nós vamos realmente. Portanto, Deus deu-nos também o seu Espírito nos nossos corações para nós podermos, enfrentar as provações, não é verdade? Sim, nós não estamos cegamente. Muitas vezes as pessoas não compreendem os crentes. Às vezes tem muita pena das pessoas incrédulas, não compreendem os crentes. Eles dizem, mas o que é que aquela gente está a acreditar? Eles pensam que a vida cristã é apenas olhar para o futuro. Não, nós temos o gozo da vida cristã na vida presente, não é verdade, irmãos? Pela graça do Espírito Santo em nossas vidas, nós comungamos com Jesus todos os dias. Através da sua palavra, através da oração. Nós falamos a Jesus como um amigo, como Ellen White escreveu. Orar é abrir o coração a Deus como um amigo. Nós falamos com Jesus como um amigo. E Ele é nosso amigo de todos os dias. E deve-o ser. Portanto, isto certamente sustenta e fortalece a nossa fé. Portanto, esta é a nossa esperança. Esta é a nossa força. E concluindo, o apóstolo São Paulo dizia assim, nós, não só ela, mas nós gememos, e fala que a terra geme juntamente com dores de parto até agora. É interessante que a Bíblia usa várias vezes a imagem de dores de parto. Usa tanto para os ímpios, para o estado que este mundo se encontra, não é verdade? Mas também é aplicado no sentido positivo. O que é que se passa com as dores de parto?
As mães que estão aqui sabem muito bem e muito melhor poderão descrever. Essas queridas mães que se encontram nesta hora aqui. Essas dores são dores que são progressivas, não é verdade? A menos que tenha havido outros métodos modernos para evitar. Mas São Paulo está a falar do seu tempo. Não havia anestesia de espetáculo naquele tempo, não é verdade? O nascimento era todo natural. Ele dizia, o que é que se passa? Essas dores aumentam realmente. Mas qual é o desfecho dessas dores? É a alegria da mãe abraçar o seu filho, não é verdade? O próprio Jesus disse, a mulher sente tristeza quando está para ter o seu filho. Mas depois não se lembra mais por ter dado à luz um homem no mundo. A alegria da mãe de poder abraçar o seu filho supera as dores que ela sofreu por ele. E até algumas mães dizem, ainda isto levou-me a amar muito mais o meu filho ou a minha filha pelas dores que eu passei por ela. Não é verdade? É verdade. Pois bem, São Paulo está a usar essa metáfora para ser aplicada na vida cristã. As aflições e as dificuldades que passamos neste mundo são apenas uma preparação para o regozijo, para a alegria. A alegria, não neste caso do nascimento de uma criança, mas do nascimento da glória dos filhos de Deus. Muitas vezes é doloroso e tem acompanhado estados desesperados de saúde de irmãos e irmãs. E naturalmente no nosso ministério temos até acompanhado pessoas no seu último momento. É simplesmente trágico, é simplesmente doloroso ver aquele corpo tomado pela doença, pela enfermidade, resistindo nos últimos vestígios de vida que essa pessoa pode ter e finalmente o repouso, o descanso da morte. É realmente trágico e doloroso. Oh, mas irmãos, que maravilha! Nós pensamos que Deus que não pode mentir, aquele que prometeu a vida eterna, que prometeu a glória dos filhos de Deus, que prometeu esse lar glorioso e eterno que São Pedro fala, essa herança que não se pode murchar. Quão bom sabermos que isso vai ser uma certeza na gloriosa manhã da ressurreição. Então aí não precisa mais de esperança, aí poderemos ver face a face as coisas diante de nós acontecer. Aqueles antigos, eles pereceram, muitos deles. A Bíblia descreve o que muitos sofreram, foram cerrados, foram maltratados, mas eles esperavam uma melhor ressurreição. E eles não tinham o privilégio que nós, hoje, nesta geração do mundo, temos. Temos muito mais luz e muito mais conhecimento do que eles sobre a verdade bíblica. As verdades bíblicas, Cristo veio, realizou o seu ministério e Ele agora está intercedendo por nós no santuário celestial. Eu recordo-me de ter lido, e muitos irmãos devem saber que Ellen White teve um dia uma visão da nova terra e do céu, e ela estava neste lugar descrevendo a beleza da eternidade, usando as suas próprias expressões ao falar da beleza da eternidade. E depois encontraram-se com outros irmãos e eles juntaram-se, quem sabe, às margens do rio da vida para começarem a conversar sobre houve alguns que tinham morrido antes e agora queriam saber, perguntaram a Ellen White, afinal, o que é que se tinha passado desde a morte deles? E eles juntaram-se para irem conversar de algumas das experiências que eles tinham passado antes da vida de Cristo. Mas sabe o que é que aconteceu? Eles perderam todo o interesse de falar nessas coisas, porque eles disseram, é muito fácil ganhar o céu. Não vamos falar dessas coisas. Não tem importância. Irmãos, as coisas que eles passaram, que pareciam coisas tremendas, difíceis, era como que um grão de areia em comparação com a glória e a riqueza do céu.
E não vamos falar nessas coisas. Essas coisas não têm importância nenhuma nas nossas vidas. Porque grande é a glória. O céu é realmente algo de grandioso e de maravilhoso. Portanto, vale a pena, irmãos, acreditar em Deus. Vale a pena acreditarmos nas suas palavras, nas suas promessas. E sermos fiéis a Ele até o fim, custe o que custar, sejam quais forem as provas, porque nós passamos. Como o apóstolo dizia na carta aos Hebreus, ele dizia, não rejeiteis, irmãos, a vossa confiança. Ela tem um grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de teres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E depois ele diz, porque ainda um pouquinho de tempo, aquilo que nos parece muito tempo, a Bíblia diz, um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não honra a cobardia, Deus não honra a incredulidade, Deus não honra a desistência. Oh, irmão, não desistamos na carreira cristã, não desistamos. Nós não fazemos uma ideia do que é que estamos a perder por desistir da carreira cristã. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas depois o apóstolo termina com uma nota positiva. Ele diz, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Que seja esta a nossa decisão também, irmãos. Amém. Amém. Se ouve o som do Evangelho.